Hoje daremos sequência à nossa série de exposição no livro de Atos dos Apóstolos. Estamos no capítulo de número 19. E como tem sido bom, né, meus irmãos, poder estudar este livro de maneira expositiva e sequencial. Estava conversando com o irmão que a vantagem da pregação expositiva e sequencial é de que a igreja acaba tendo a formatação do pensamento do autor, nos enquadramos com mais facilidade com aquilo que está escrito, por já temos uma bagagem, algum tempo estudando este livro. E isso é muito benéfico para a saúde da nossa igreja. Por favor, abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Nós faremos a leitura de apenas dois versos, número 21 e número 22. Eu farei a leitura na Bíblia Nova Almeida atualizada. Você pode fazer a leitura na Bíblia de sua preferência. Está escrito assim na palavra do Senhor: Depois destas coisas, Paulo resolveu, no seu espírito, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia. Ele dizia: depois de passar por Jerusalém, preciso ir também a Roma. Tendo enviado à Macedônia dois daqueles que o ajudavam, a saber, Tiago e Erasto, permaneceu algum tempo na província da Ásia. Até aqui a palavra do Senhor. Façamos mais uma oração. Senhor, nós agradecemos por todo o momento que tivemos de culto até aqui. Agradecemos por podermos ouvir a Tua palavra logo pela manhã, podemos orar a Tua palavra, cantar a Tua palavra. E agora nós queremos, após a leitura da Tua palavra, queremos meditar nela. Pedimos que Teu Espírito ilumine o nosso entendimento, pois sem Ele nós não conseguiremos entender o texto. Pedimos também que o Teu Espírito aplique estas verdades ao nosso coração, para que tenhamos bom proveito da Tua palavra nesta manhã. É o que Te pedimos, em nome de Cristo. Amém. Meus queridos, eu dei o título da mensagem, Lições sobre o Avivamento. Lições sobre o Avivamento. E explico por que o título. Na semana passada, no nosso culto noturno, nós meditamos na Escritura, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do verso 11 ao verso 20. E nós nos recordamos que na cidade de Éfeso aconteceu um grande despertamento espiritual daquela igreja. Muitos daqueles que já eram crentes, após serem confrontados com a experiência dos filhos de Cefa, que eram aqueles que tentaram expulsar um espírito maligno de uma pessoa e não obtendo êxito, tomaram uma surra e também saíram correndo feridos e nus. Aquilo ali gerou uma grande repercussão na cidade e esse conhecimento chegou também na igreja. E a igreja ali se deparou com aquele acontecimento, viu o tamanho do poder do nome de Cristo. Aqueles homens não conseguiram expulsar o espírito maligno porque não eram do Senhor, não pertenciam ao Senhor. E ali a igreja passou a considerar o poder do nome. O título da mensagem é Nome de Poder, da semana passada. A partir disso, muitos daqueles que já eram crentes, mas nutriam uma vida dupla, ou seja, eles eram crentes, mas simultaneamente eles tinham ainda os velhos hábitos do velho homem, ou seja, o coração deles era dividido entre a fé depositada em Cristo, mas de maneira simultânea eles se agarravam na superstição e no ocultismo. A partir desse acontecimento com os filhos de Seva, que nós vimos que era um sumo sacerdote, esses crentes, eles vendem os seus livros de magia que eles tinham. Eles ainda tinham um certo apreço pela magia. A partir desse acontecimento, eles se livram dos livros, queimam os livros, e o texto diz que cerca de 50.000 dracmas, ou seja, cada dracma equivalente a um dia de trabalho, 50.000 dracmas era o valor resultante de todos os livros ali que foram lançados às chamas para serem queimados. A partir disso, eu gostaria de extrairmos lições sobre o avivamento a partir
deste acontecimento, mas juntamente com esses 2 pequenos versos que nós acabamos de ler. O texto inicia-se assim: depois destas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia. Ele dizia: depois de passar por Jerusalém, preciso ir também a Roma. Meus queridos, nós estamos inseridos num período de aproximadamente 57 depois de Cristo. Possivelmente o finalzinho do ano 57, comecinho do ano 58. Ainda não estava tendo aquela perseguição causada pelo imperador Nero, mas nós estamos num período muito importante da história da igreja cristã. O momento onde que as conhecidas viagens missionárias do apóstolo Paulo estavam borbulhando por todo o Ocidente. E aqui nós vemos um planejamento do apóstolo. Nós vemos que o desejo dele era ir para Jerusalém, mas antes ele precisava passar pela Macedônia, ou seja, as igrejas da Macedônia, e também na região da Acaia. Mas vamos iniciar pela primeira sentença desse versículo. Depois destas coisas o quê? Depois dessas coisas, está diferente o meu slide aqui. Depois destas coisas, nós sabemos que são os acontecimentos que ocorreram em Éfeso. Essas coisas seriam o batismo dos 12 homens, aqueles que só conheciam o batismo de João, a pregação na sinagoga que Paulo passou durante 3 meses, o ensino na escola de Tirano, que ele passou ali durante 2 anos, o vexame dos filhos de Seva e, por fim, o avivamento na igreja. Nós temos vários relatos que aconteceram na região de Éfeso, mas eu estou inclinado a entender que destas coisas ele está remetendo ao acontecimento anterior, ou seja, o avivamento na igreja de Éfeso. Então, depois dessas coisas o quê? O acontecimento do despertamento espiritual na igreja de Éfeso. O texto diz que Paulo resolveu no seu espírito, e ele resolveu. E aqui, nessa sentença, é fantástico, porque assim, está escrito assim, na sua Bíblia talvez esteja escrito assim: Paulo resolveu no seu espírito. Em outras versões podem estar escrito: propôs Paulo em espírito. Por que as traduções elas divergem? Você perceba que na minha tradução está escrito espírito com letra minúscula, ou seja, Paulo, ele resolveu no seu interior, consigo mesmo, ele propôs algo no seu coração, na sua mente, ele desejou algo. Mas dependendo da tradução, vai estar escrito Paulo propôs em espírito, ou seja, no Espírito Santo, e as versões vão estar espírito com letra maiúscula. Isso se deve porque a palavra espírito é a palavra grega pneuma, ela pode ser tanto indicando o espírito humano, quanto o Espírito Santo, né? Eles não colocam no autógrafo grego, na escrita grega, a palavra em letra maiúscula para distinguir. Por isso gera um certo conflito. Bom, Paulo então ele resolveu consigo mesmo, ou ele em espírito, ou seja, guiado pelo Espírito, ele decidiu alguma coisa. Bom, nós podemos pensar que Paulo ele tenha resolvido no seu espírito, consigo mesmo, mas Paulo em todo o tempo, nas viagens, ele era guiado pelo Espírito, ele era conduzido pelo Espírito. O Senhor chamou ele para ele ser o apóstolo dos gentios. Portanto, nós podemos encarar esse texto aqui, essa parte, que Paulo ele resolveu sim consigo mesmo, mas levando em consideração a vontade de Deus para ele. E aqui fazer uma rápida aplicação. Paulo ele buscava ser dirigido pelo Espírito. E quando nós pensamos esse termo, o que seria ser dirigido pelo Espírito ou descobrir a vontade de Deus, são termos, às vezes, até difíceis de nós compreendermos. Por exemplo, quando você decide comprar um imóvel ou iniciar um novo curso na faculdade, ou até mesmo uma proposta de casamento, você analisar, escolher um rapaz ou uma moça, geralmente nós não temos uma clareza em muitas vezes, e as pessoas elas dizem assim: eu quero descobrir a vontade de Deus para a minha vida, eu quero descobrir. O termo descobrir já é equivocado, porque parece que nós estamos tateando o mundo e Deus escondeu as verdades dele no mundo e nós temos que descobrir. Algumas pessoas, elas procuram a vontade de Deus através de supostos sonhos e visões, através de profecias, e aí elas são guiadas por
palavras que não se enquadram nas Escrituras, e outras pessoas até dizem assim: eu senti no coração. Eu senti no coração, e esse termo sentir no coração também é bem problemático, uma vez que nós não somos guiados por aquilo que sentimos no nosso coração. Perceba, nós não somos guiados por aquilo que sentimos no nosso coração, pelos sentimentos, embora os sentimentos sejam uma função importantíssima para aquilo que nos dá paz. Mas muitas vezes nós vamos fazer escolhas que nos tiram a paz, que nos deixam aflitos, e nem por isso deixam de ser decisões corretas. Portanto, como nós podemos pensar o que é ser dirigido pelo Espírito, ou então levar em consideração o Espírito, propor no Espírito, ser guiado pela vontade de Deus, descobrir a vontade de Deus? Primeiro, nós devemos saber que existem duas verdades. A verdade de Deus, ela se manifesta de duas formas, melhor dizendo, senão fica um pouco dúbio isso aí. Primeiro, da maneira revelada, através das Escrituras. Através da palavra dele é a verdade revelada, tudo que nós necessitamos para a nossa vida está na Escritura, na palavra de Deus, no Santo Livro. E nós podemos extrairmos daqui princípios para tomadas de decisões. Por exemplo, você que procura um casamento, você vai avaliar aquela pessoa, o seu pretendente, através dos princípios da palavra de Deus. Primeiramente, analisando se essa pessoa, ela é crente no Senhor, se ela confia no Senhor, ela entregou a sua vida ao Senhor, se de fato ela nasceu de novo, é regenerada. Segundo, nós precisamos saber se essa pessoa, ela professa a mesma compreensão doutrinária que nós. A nossa confissão de fé diz que, por exemplo, nós não podemos nos dar em casamento a papistas, ou seja, a pessoas que são adeptas do catolicismo romano, ou pessoas que sejam envolvidas com outros tipos de religiões, pessoas que sejam envolvidas com religiões de matriz africana, pessoas que são relacionadas ao espiritismo. Nós não podemos nos relacionar com ela, nos dar em casamento com essas pessoas. Por quê? Por causa que em algum momento entrará em conflito a nossa fé, e isso gerará um descomprometimento da família com o Senhor, sem falar que quando nós nos damos em casamento, e nós temos a mesma fé, nós estamos em aliança com o Senhor, a nossa família está em aliança com o Senhor. Então não é possível fazer uma aliança entre um fiel com o Senhor. Isso não se mistura, é como misturar água e óleo. Portanto, nós temos princípios, eu estou retornando aqui, nós temos princípios para, por exemplo, escolher a quem devemos nos casar. Ou então, por exemplo, você deseja comprar um imóvel. Como eu escolho qual imóvel eu vou comprar? Aquele que está ali na zona noroeste ou aquele que está na ponta da praia? Aí você vai falar na ponta da praia, se você tem dinheiro, obviamente. Mas o que eu quero dizer é que, em alguns momentos, a Escritura não nos dá palavras assertivas sobre determinadas situações. Então, como nós devemos fazer? Nós devemos avaliar a motivação do nosso coração, nós devemos avaliar aquilo que nós temos como recurso, nós devemos avaliar se nós estamos negligenciando alguém, nós estamos negligenciando alguma coisa, enfim, nós temos vários meios de podermos tomar decisões, sempre guiados pela palavra do Senhor. Mas retornando a esse ponto aqui, o apóstolo Paulo, ele resolveu no seu espírito. Eu gostaria de questionar, você busca ser dirigido pelo Espírito nas suas tomadas de decisões? Ao ingressar em um novo curso na faculdade, você questiona qual a motivação que leva? Você, ao prestar concurso público, ao ingressar em uma prova, o que você visa? Simplesmente um emprego que te dê algumas mordomias, algumas facilidades, um trabalho regular, um emprego que te dê estabilidade financeira, ou você busca entender que você servirá ao Senhor na esfera pública, sendo um funcionário público e sendo luz onde você esteja? Essas coisas devem nortear o nosso pensamento. Devemos sempre encarar o trabalho à luz da palavra de Deus, e a luz da palavra de Deus nos ensina que o trabalho ele é digno, nós devemos trabalhar, mas trabalhar em todo o tempo para o Senhor, não visando o nosso bem-estar apenas. O texto ele continua dizendo assim: depois destas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém
passando pela Macedônia e Acaia. E aqui eu trouxe o mapa da Europa. Nós podemos ver o percurso que o apóstolo Paulo ele vai fazer. Primeiro, ele está na cidade de Éfeso, e eu coloquei umzinho aí, para você seguir. Nós temos a compreensão de que o mapa, ele nos dará uma clareza daquilo que o apóstolo queria fazer. Quando ele fala que queria ir para a região da Macedônia, ele está querendo dizer que ele queria ir para as igrejas de Tessalônica, Bereia e Filipos. Igrejas já plantadas, já iniciadas, mas que necessitavam ainda do cuidado do apóstolo. Mas também ele diz que queria ir para Acaia. Então ele, primeiro Macedônia, depois Acaia. Você percebe que é tudo pertinho, parece que forma um triângulo aqui. Tudo na costa marítima, tudo próximo um do outro. Tudo dava para fazer por meio terrestre. Só que após isso ele diz também que queria ir para Jerusalém. Ele tinha que passar antes por essas regiões, para depois ir para Jerusalém, que é do outro lado. Olha só que percurso que ele tem que fazer. Agora ele deveria fazer pelo mar. Mas ele diz também que depois de passar por Jerusalém, precisa ir também a Roma. Olha, do outro lado, lá onde é a Itália hoje. Então ele tinha que fazer um zigue-zague danado, né? E quando ele fala que queria ir para Acaia, ele está falando que queria passar pela região de Corinto. Paulo ele escreveu possivelmente 3 cartas quando estava em Éfeso. Gálatas, 1 Coríntios e 2 Coríntios. Você se recorda que Ágapo, que era um profeta, lá no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, versículo 10, ele diz que haveria uma grande fome que assolaria toda a terra. Você se recorda? Nós tivemos a exposição desse texto. E Paulo vai fazer o quê? Sabendo que haverá um grande momento de fome por todo o mundo, e quando ele fala todo mundo, é por grandes locais, em toda a região, todo mundo conhecido, e de fato houve, porque os historiadores, por exemplo, antigos, eles colocam que de fato existiu uma grande fome naquele período, que foi realmente devastador. Mas quem sofreu muito com esse momento foi a região da Judéia. Então, os irmãos em Jerusalém, os crentes em Jerusalém, eles sofreram muito com esse momento. E o que o apóstolo faz então? Ele solicita para as igrejas da Macedônia e da Acaia, para que elas contribuíssem como oferta, para que viesse a ajudar os irmãos de Jerusalém. Olha só, 1 Coríntios capítulo 16, quanto à coleta para os santos, ou seja, os crentes de Jerusalém, façam também vocês, como ordenei às igrejas da Galácia. Então ele pediu para a região da Macedônia e para a região da Acaia. Em 2 Coríntios capítulo 8, Paulo escreve assim, agora perceba, primeiro ele pediu na primeira carta, na segunda ele vai falar que o povo da Macedônia, eles contribuíram. Agora os coríntios falaram, tá ok, nós vamos contribuir, mas depois eles retrocederam. Olha só, também irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Olha, entende que a oferta é uma graça de Deus. Porque no meio de muita prova de tribulação, ou seja, eles também estavam sofrendo por conta da fome, manifestaram a abundância de alegria e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Mesmo em situação de pobreza, eles resolveram contribuir e com alegria. Porque posso testemunhar que na medida de suas posses, ou seja, dentro daquilo que eles conseguiam, e mesmo acima delas, ou seja, além daquilo que eles conseguiam contribuir, eles contribuíram de forma voluntária, eles entregaram com alegria, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. Ou seja, muito possivelmente eles estavam no limite das suas finanças, mesmo assim eles insistem ao apóstolo e aos seus colaboradores, para que eles pudessem ajudar. Eles insistem, eles querem ajudar, eles querem estar junto nesse momento. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Isto nos levou a recomendar a Tito, que assim como havia começado, também completasse esta graça entre vocês. Ou seja, Tito, ele era aquele responsável em fazer a coleta. Eles percebem que eles começaram, mas eles não completaram a oferta. Eles começaram a juntar a oferta, mas depois eles abandonaram aquilo que eles haviam se comprometido.
Agora Paulo ele chama a atenção e de maneira bem carinhosa. Mas como em tudo vocês manifestaram a abundância na fé, na palavra, no saber, em toda a dedicação, em todo amor por vocês, espero que também nesta graça vocês manifestem abundância. Ou seja, vocês são bons em tudo. Agora, essa questão do bolso pega em vocês. Essa questão da contribuição, vocês precisam ainda melhorar, né? E Paulo chama isso de graça. As pessoas que dão com alegria. É uma graça poder dar com alegria. Paulo, então, ele tinha 3 motivações nessas viagens. Primeiro, ele queria animar e exortar as igrejas. Nós vemos isso no capítulo seguinte. Paulo, ele passa exortando e animando os crentes. Fala, tem que ser espalhado o evangelho do reino de Deus em todos os cantos. Depois, ele tinha o intuito de enfatizar a unidade. Perceba, se as igrejas gentílicas, elas juntassem uma quantia para ajudar a igreja que fica em Jerusalém, formada majoritariamente por judeus, isso traria uma unidade para a igreja, judeus e gentios. Aqueles que ainda questionassem, dizendo que os gentios não deveriam ser incluídos, que somente os judeus circuncidados, que eram o povo da aliança, mas os judeus, os gentios precisavam passar por uma circuncisão, o argumento deles cairia por terra. Perceba que essa fome que eles passaram foi providencial, com o fim de quê? De quebrar muitos paradigmas que estavam no coração de alguns judeus, que ainda não haviam digerido bem esse tipo de inclusão dos gentios. E por último, Paulo ele queria com isso ensinar o amor cristão na prática, dizendo, bom, eles assimilaram a verdade, eles assimilaram o evangelho, e eles também praticam, olha só, eles deram o que eles tinham, e o que até que eles estavam valendo seus esforços. Então Paulo ele tinha uma lição valiosa para ensinar para essas igrejas. Agora, uma lição que nós podemos extrair é quanto nós estamos comprometidos com o avanço do reino de Deus, né? Nós vemos esse exemplo aqui, e essa exortação do apóstolo Paulo aos coríntios, cabe também a nós. Se nós temos grande fé, nós temos grande apreço pela palavra, no saber, em toda a dedicação, no amor mútuo, agora nós também necessitamos ter uma consideração às nossas finanças para o avanço do reino de Deus. Paulo está querendo englobar isso tudo. E não sou eu que estou falando, meu irmão, minha irmã, é o próprio apóstolo, nós acabamos de ler aqui. A ideia é que nós manifestemos abundância também, generosidade também em nossas contribuições. Ele diz assim, ele dizia, depois de passar por Jerusalém, preciso ir também para Roma. E aqui é muito curioso, porque ele está em um local distante de Jerusalém para Roma. O que Paulo queria fazer em Roma? Eu quero entender a mentalidade do apóstolo. Você lembra aí da primeira carta de Paulo aos Coríntios? Nós lemos que está tendo divisão ali. Nós lemos que estava tendo pessoas que não sabiam compartilhar direito a ceia do Senhor, eram esfomeados. Havia ali imoralidade sexual, havia ali pessoas que eram muquiranas, cheio de problema a igreja. Se lê a primeira carta de Paulo aos Coríntios, você fala que igreja problemática. Era cheia de dons, mas era totalmente problemática. Nós lemos a carta aos Gálatas, nós vemos que Paulo chama-os de insensatos, porque rapidamente eles se desviaram do evangelho. Nós, ao analisarmos essas coisas, pensamos com a mente do apóstolo. Estava tudo bom lá em Éfeso, mesmo assim ele sai para continuar. Se fosse nos dias de hoje, alguém poderia falar, não vou sair daqui não, vou continuar nessa igreja aqui, que está tudo certinho aqui, lá fora está tudo problemática, vamos dar um tempo aqui, deixe que eles resolvam os seus problemas. Mas o apóstolo, uma lição do avivamento, ele cheio do Espírito Santo, ele entende que continuar fazendo a manutenção das igrejas era necessário. Outra coisa que eu perguntei, para que ele queria ir para Roma? Paulo está em Jerusalém, mas ele não esteve em Roma ainda, porque ele não foi o plantador da igreja, da comunidade em Roma. Paulo, então, ele tinha o intuito de ir para Roma, e nós sabemos que a carta de Paulo aos Romanos tem o intuito de demonstrar que as suas credenciais apostólicas, ou seja, alguns ali desconsideravam que ele de fato era um apóstolo, e ali ele desejava ser enviado para Roma e mantido para ser erguido até a região onde fica a Espanha. Então o intuito dele é de ir para Roma, era depois passar pela Espanha. Ele queria conhecer o trabalho, mas ele queria mostrar também quem era.
perceba então, nós estamos num cenário que está tendo um avivamento na igreja, mas algumas pessoas desconsideram o seu chamado, algumas pessoas estão em imoralidade sexual, outras pessoas estão tornando divisão, pessoas estão se desviando da fé, um monte de problema, e o apóstolo, ele sai de Éfeso, porque ele entende que o evangelho ele precisa avançar, e ele não pode ficar numa redoma, ele não pode ficar isolado do resto do mundo e do resto da igreja. O texto continua dizendo assim: tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que o ajudavam, então eles saem da região de Éfeso. Paulo faz o que então? Bom, eu não posso ir agora, eu preciso concluir um trabalho aqui, já estou há 2 anos e 3 meses aqui, vai completar cerca de 3 anos, esse era o propósito. Mas antes ele envia 2 daqueles que o ajudavam, a saber, Timóteo e Erasto. Erasto, ele é mencionado em Romanos, capítulo 16, versículo 23, como sendo um tesoureiro da cidade, alguém bom com contas, alguém bom com contabilidade. Paulo, então, ele envia para a região da Macedônia, antes dele, ele ia para a Macedônia, ele ia para a região de Acaia, mas ele envia antes esses 2. Ele envia um pastor e um cara bom com finanças. Para quê? Primeiro, possivelmente Timóteo para vir a encorajar, fazer o trabalho que queria fazer, encorajar, animar os crentes. E ele envia também Erasto para aquele que vai fazer a contabilização das ofertas, ele vai recolher as ofertas. Então, perceba, o apóstolo ele não está fazendo à toa a escolha desses 2 homens, envia à frente dele e pensa em 2 questões, tanto encorajar quanto animar, exortar e encorajar, mas também colher as ofertas, recolher as ofertas. E aqui nós podemos extrair uma lição deste Erasto. Erasto era um homem que era um tesoureiro da cidade, muito possivelmente convertido depois. Nós podemos colocar os nossos talentos, os nossos dons à disposição do reino de Deus, né? Se você é bom em algo, por que não pensar em que isso aqui se enquadra para o avanço do reino de Deus? Em como eu posso utilizar isso que são as minhas habilidades para que o avanço do reino de Deus ocorra através do meu serviço? É algo a se pensar através da vida desse homem. Onde a sua profissão pode ser usada para o avanço do reino de Deus? E quando eu falo reino de Deus, meus irmãos, algumas pessoas entendem que reino de Deus é a igreja. O reino de Deus não é apenas a igreja. É primeiramente a igreja. Mas o Senhor domina sobre tudo. Tudo é o reino de Deus. Tudo onde tem local para pessoas a serem alcançadas, ali é reino de Deus. Nós devemos ir lá, pregar o evangelho para que o reino de Deus se expanda. Esse mundo criado é o reino de Deus. A igreja, então, faz parte do reino de Deus, mas não é a completude, não é a totalidade, não é a plenitude do reino de Deus. Então, esse entendimento precisa ficar bem expresso na nossa mente. Quando fala buscai o reino de Deus, a sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas, está falando que você deve entender que existe um reino de Deus e um reino das trevas, o reino do mundo, né? Nós devemos primeiramente nos colocar à disposição e nos ocuparmos com o reino de Deus, ou seja, com a palavra do Senhor, a meditação, o serviço, o amor, a fé, o reino de Deus, e depois todas as coisas serão acrescentadas. O reino de Deus deve estar expressa na nossa mente, deve estar de maneira clara. E o texto continua dizendo assim: tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que o ajudavam, a saber, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na província da Ásia. Ou seja, ele permaneceu mais algum tempo em Éfeso. E aqui está a deusa Diana, que você vai ouvir mais tarde, acerca desse relato que Lucas coloca sobre um grande problema que aconteceu em Éfeso, por conta dos adoradores dessa suposta deusa dos Efésios, que era Diana ou Artemis, né? Mas perceba, Paulo ele ficou algum tempo porque ele entendia que tinha ainda trabalho para fazer naquela região. Bom, já te fiz o convite para você assistir a pregação mais tarde, agora nós vamos extrair algumas aplicações desse texto. Lembrando que estamos falando sobre lições sobre o avivamento. A primeira lição que eu gostaria de trazer é que o avivamento resulta em serviço. Alguns crentes modernos, eles pensam que o avivamento está relacionado à contemplação. Recentemente,
nós tivemos um movimento nos Estados Unidos onde muitas pessoas ficaram muitas horas cantando em uma igreja, e muitas pessoas desconfiaram. Bom, ali está tendo um avivamento. As pessoas atribuem a avivamento a um círculo de pessoas cantando. Mas o avivamento vai muito além disso. O avivamento está relacionado com confissão de pecados, convicção de pecados, arrependimento genuíno, vida devota a Deus, mas também desemboca em alguma coisa, que é o serviço. Não existe ficarmos adorando o Senhor, sem ao menos falarmos, bom, eu adorei, eu fiquei aqui um tempo cantando, mas e agora? O que eu faço com tudo isso? Como essa adoração se manifesta na vida prática? Se manifesta através das suas obras, através do serviço que você faz, voluntário. O avivamento verdadeiro leva os crentes a colocar então a mão na massa. É isso que nós vemos Paulo fazendo depois destas coisas, ou seja, depois de um avivamento, ele entendeu que tinha outras regiões para que o seu serviço fosse utilizado. A pergunta que eu gostaria de fazer é: qual função você desempenha hoje no reino de Deus? Perceba, não estou falando só na igreja, estou falando no reino de Deus. E você tem sido um bom servo? Você cumpre seus compromissos com louvor? Você reconhece que pode servir melhor o rei do reino? Eu estou falando do seu trabalho, eu estou falando da sua casa, estou falando dos seus estudos, eu estou falando do seu ciclo de relacionamento, eu estou falando na igreja também. Você que serve em algum ministério, você faz com que intuito, qual motivação? Você faz com êxito, você se esmera, alguém que sempre está procurando melhorar para servir o Senhor? Perceba, você está servindo o rei, você não está servindo qualquer um, você está servindo o Senhor. Isso é uma pergunta. Agora, já que o avivamento resulta em serviço, devemos lembrar que se nós não estamos servindo em nenhuma área, nós fazemos tudo de qualquer maneira, tudo para proveito próprio, nós precisamos de um avivamento. Nós necessitamos clamar por um avivamento. A outra aplicação: o avivamento é um benefício para a igreja. Alguns crentes modernos, eles sustentam que o avivamento é um benefício individualista e isolado. Algumas pessoas olham para um indivíduo e dizem: aquele ali é um cidadão avivado. O cidadão avivado que eles dizem geralmente é alguém à parte da igreja cristã. Ele não está relacionado à comunidade. Ele vive geralmente um cristianismo individual. Ele tem um próprio Jesus. Ele inventou um Jesus. Geralmente essa pessoa ela não está em comunidade porque parece ser uma nova classe de crente. Então é aquela pessoa que só falta flutuar quando chega na igreja. Ela cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor. Ela se senta, ela ajoelha na hora da oração e ela clama em voz alta para ser ouvida como um fariseu. Ela é alguém que se veste de maneira medonha muitas vezes. Muitas vezes ela se classifica como alguém mais piedoso que outras pessoas. Meus queridos, e algumas pessoas atribuem essa pessoa a uma pessoa avivada. Você nunca vê esse indivíduo servindo, cumprimentando os outros, estando próximo aos outros, ter cheiro de ovelha. Ele não está junto com o rebanho, porque ele é um apêndice da igreja. Ele não está unido ao corpo. Mas algumas pessoas atribuem esse indivíduo a alguém avivado, um avivamento individualista, que não beneficia a igreja, que é um avivamento falso. Nós vemos que o avivamento é um benefício para a igreja. Olha só, um crente verdadeiramente avivado tem amor pela igreja, amor pela unidade da igreja, amor pelo crescimento da igreja e pela saúde da igreja. Não é isso que o apóstolo Paulo está fazendo? Ele é um crente avivado? Nós não podemos olhar para o apóstolo Paulo e falar: esse era um homem avivado. Cheio de problema, ele poderia ficar aqui, ó. Que maravilha que está aqui em Éfeso. Mas não, ele entende que propôs Paulo em espírito, ele deveria ir para outras regiões, encorajar, fortalecer, atender as necessidades de outros irmãos. Isso é ser avivado. Avivamento não é você rodopiar, girar, você cair no chão babando. Não é isso o avivamento. Avivamento, ele é um benefício para a igreja. Quando você está empenhado pelo crescimento da igreja, pela unidade da igreja, pelo amor pela igreja, pelo crescimento, pela saúde da igreja, aí eu posso falar, e nós podemos concordar que aí é um crente avivado. Não tem nada a ver de levantar a mão, gritar, isso não tem nada a ver. Agora, quando você coloca a mão na massa e você preza pelo benefício da igreja, opa, aí tem um crente avivado. Qual função, então, você quer desempenhar no reino de Deus no futuro?
Eu estou colocando no futuro porque nós vemos que essa é a tônica do apóstolo, ele está planejando o seu futuro em espírito. O que você tem feito então para isso se concretizar? E eu faço uma pergunta: o que você deseja ser daqui a 3 anos no reino de Deus? 3 anos, vamos colocar 3 anos. Porque você até então só pensou em coisas terrenas, planejamento. Daqui a 3 anos quero concluir uma faculdade, daqui a 3 anos eu quero estar estabilizado financeiramente, daqui a 3 anos eu quero estar concursado, desfrutando de férias maravilhosas, daqui a 3 anos eu quero estar nas Maldivas, daqui a 3 anos eu quero estar viajando o mundo, daqui a 3 anos eu quero ter 2 filhos no mínimo. Nós fazemos um monte de planos para aqui, mas nós não fazemos planos olhando com os olhos voltados para a eternidade. Você poderia falar, daqui a 3 anos eu quero ganhar pelo menos 3 pessoas através da pregação do Evangelho. Nós nunca fazemos isso porque isso não é interesse nosso. Nós não colocamos metas, nós não colocamos propósitos, nós nos preocupamos com nós mesmos. Isso aqui é motivo de nós colocarmos a mão da nossa consciência e pensar, daqui a 3 anos eu quero abrir a minha casa para ser um grupo familiar. Daqui a 3 anos eu quero ser um evangelista frutífero. Daqui a 3 anos eu quero estar servindo o Senhor como um ótimo cantor. Eu quero ser um diácono de excelência. Não, daqui a 3 anos eu tenho vontade de ser presbítero. Já falei com o pastor, já estou querendo ser presbítero. Daqui a 3 anos eu quero ser integrado no Sagrado Ministério, eu quero ir para o seminário, eu quero estudar. Mas o que você tem feito para isso se concretizar? Se você deseja ser um evangelista, você precisa ser alguém ávido pelas Escrituras, pela oração. Alguém que não tem vergonha de abrir a boca e pregar o Evangelho do Reino de Deus. Alguém que não tem vergonha de abrir a boca e compartilhar aquilo que move a sua vida. Se você deseja ser um grande músico, você precisa estudar. Tudo para alcançar, tudo que nós precisamos para alcançar um objetivo, nós precisamos fazer por onde? E às vezes fazer aquilo que está ao nosso alcance. É isso que nós vemos o apóstolo fazendo. Ele não podia ir para a região da Macedônia e da Caia, mas ele envia outros. Aquilo que estava ao alcance dele, ele faz. Então, a pergunta é: o que você tem feito para isso se concretizar? E a última aplicação: o avivamento não se restringe à igreja local. Alguns crentes modernos acreditam que o avivamento é uma exclusividade da igreja local. Eu já ouvi alguns irmãos de outras igrejas dizendo assim: a minha igreja está vivendo um avivamento. Aí eu falei: é mesmo, rapaz? Mas a manifestação desse avivamento tem que transbordar, não fica somente na igreja local. Ela infecta, ela transmite, ela contagia toda a realidade que está à sua volta, a sociedade à sua volta. Nós vemos os avivamentos históricos que, à medida que os avivamentos aconteciam, os bares fechavam, os prostíbulos fechavam, o evangelho realmente avançava. Mas nós não vemos isso quando as pessoas dizem que estão vivendo um avivamento na sua igreja. O verdadeiro avivamento trará mudanças além da igreja local. Ela vai impactar a sociedade e se estenderá também a outras igrejas. Ora, se você reconhece que a igreja da frente está com um tipo de dificuldades e a sua tem vivido um avivamento, você vai manter um laço de unidade com essa outra igreja, entendendo que eles também são corpo de Cristo, também é povo de Deus. E nós mantendo esse laço, um vai ajudar o outro, cooperar mutuamente para o crescimento do avanço do reino de Deus. Então, a terceira pergunta, entendendo que ela não se restringe à igreja local, qual função você pode desenvolver hoje no reino de Deus? Agora, você que acabou de chegar na igreja, mas gostaria de servir, mas você não sabe como colocar os seus dons, os seus talentos a favor do reino de Deus, para o avanço. O que você pode desenvolver hoje? O que você pode fazer hoje? Eu desejo ser um músico, mas enquanto eu não sou um músico, eu poderia muito bem me alistar para trabalhar como alguém que limpa a igreja, por exemplo. Um trabalho maravilhoso limpar a igreja. Toda vez que você limpa a igreja, você tem que lembrar que a igreja é um organismo vivo. Toda vez que você limpa esse salão aqui, você tem que lembrar que, assim como esse salão, os crentes também precisam de uma limpeza purificadora do espírito continuadamente. Toda vez que você estiver limpando um chão, limpando um banheiro, é uma maneira de aprender, é uma maneira de meditar através do seu serviço. Você sabe identificar a vontade de Deus? Como eu disse no começo, nós não devemos apelar ao subjetivismo ou ao misticismo, mas sempre definir as nossas decisões conforme a sabedoria bíblica e confiar em Deus.
Descobrir a vontade de Deus, ou conhecer a vontade de Deus, é como você dirigir um carro, subindo a serra, e estando cheio de neblina à sua volta. Se você parar o carro, o que acontece? Um carro atrás e bate. Então, como você vai entender a vontade de Deus? E eu fazendo essa analogia aqui, dirigindo de maneira criteriosa, cuidadosa, devagar, né? Você anda devagar, você vai olhando aos poucos e vendo e entendendo para onde que eu vou. Acho que esse lado melhorou. Aí você vira, aqui está mais tranquilo para andar. É assim o reino, você conhecer a vontade de Deus. Você tem que andar olhando por critérios, observando com cuidado. Você não pode sair adiantando, senão você pode quebrar a sua cara. Meus queridos, que o Senhor nos ajude a servi-lo de todo o nosso coração, a servi-lo com gratidão, entendendo que o avivamento é para nós também. Nós necessitamos de um avivamento. Nós extraímos algumas lições do avivamento em 2 versículos. Poderíamos extrair muitas outras lições acerca do avivamento. Mas uma coisa é fato, nós carecemos demais de um avivamento. Todos os dias nós necessitamos de avivamento. Nós necessitamos, porque, como eu disse na mensagem anterior, essa é a vida comum do crente. Confissão de pecado, consciência de pecado, arrependimento, crescimento em graça, em conhecimento, serviço, benefícios para a igreja e o avanço além das 4 paredes da nossa igreja. Podemos orar? Senhor, queremos te agradecer por esta manhã e pela tua rica, infalível, inerrante, poderosa palavra. Nós queremos que o Senhor nos faça desejar um avivamento nesta igreja. Nós desejamos, Senhor Deus, que este avivamento que aconteça aqui venha se estender por toda a zona noroeste, para que toda essa região seja alcançada pelo Senhor, através de nós, Senhor. Não para que sejamos conhecidos, mas para que o Senhor tenha prestígio, receba honra, poder, domínio através dos lábios de outros. Senhor, nós queremos pedir que o Senhor nos ajude nesse processo. Rogamos que o Senhor aplique essas verdades eternas aos nossos corações. Pedimos isso no nome poderoso e santo de Cristo. Amém. Amém.